mais difícil que eu lidei foi a questão de uma pessoa de outro país. E essa pessoa, o pai é um bruxo, né? É um bruxo. O pai eu acho que posso falar? Pode É um bruxo haitiano. O avô era um dos maiores bruxos dessa região do Haiti. E essa pessoa chegou, estava aqui no Brasil e tinha um corpo fechado, essas coisas de magia negra, e Deus colocou essa pessoa na minha vida. E, literalmente, eu falei, e agora? Bruxaria, diferente de feitiçaria, diferente de, né, da macumba que a gente conhece aqui. Ela é muito mais pesado, né? Muito mais fundo, muito mais profundo, muito mais materializado. Isso. E eu vou falar para você, assim, o que eu aprendi com esse menino nessa questão foi muito grande. Porque cada vez que você trabalha, você aprende. É um aprendizado, é uma escola. E eu falei assim, e agora? Para você ter noção, esse menino chegou, os olhos dele eram tortos, um olho entortava. E eu falava, gente, por que esse olho tá torto? Podia ser um estrabismo, alguma coisa? Não algo era normal, físico. Né? Normal assim, dentro do corpo humano. Não natural. era, porque toda vez que se ele alterasse um pouco, o olho literalmente vinha para cá. E o olho dele mudava de cor. Olha para você ver. O olho dele é um pouco claro, tipo mel, é bem escuro, mas é um olho mais claro. Só que a hora que ele manifestava esse bicho, que ele ficava com raiva, um olho vinha para cá e o olho ficava preto, mais preto, mais preto. Eu falava, gente, tem alguma coisa errada. No início, esses demônios colocavam ele para dormir. Você acredita? Colocavam para dormir. Porque, gente, é uma coisa que está acontecendo, tá? Não sei se vocês estão vivendo, já viveram isso na igreja de vocês. Quando você vai orar em uma pessoa, o demônio faz ela dormir. Perder a consciência, né? Perde a consciência. Teve um dia que eu fiquei com 4 pessoas na igreja. Dormiram. Dormiram de roncar, assim, ó. Aquela respiração mais forte. Eu falei, pode acordar. Satanás colocou isso pra dormir, perder a consciência. Acorda. Ai, gente, eu dormi. Assim. E eu fui, é assim que se controla, né? Entendeu? Tirando porque a tá consciência. Arrumando estratégias para tirar a consciência. Satanás também, ele é estrategista, vai mudar as estratégias dele. Né? Exatamente. Então, ele sabe, se uma igreja tem um dom ali, se tem pessoas que têm um dom de discernimento, ele sabe, nós vamos encontrar aqui. Se eu marchar, eles vão saber que é eu. Se eu rodar, eles vão saber que é eu. Se eu falar em mistério, eles vão saber que é eu. Então, eu falei, vou pôr pra dormir, perdeu a consciência, pronto, acabou, tchau, obrigado. E aí, esse menino estava fazendo, eu falei, não, Senhor, não deixa mais. E aí, a gente começou a trabalhar. E ele estava falando, ele tinha muito medo dessa parte. Essa parte de libertação espiritual. De libertação, porque ele estava falando como é no país dele. E no país dele a bruxaria é muito pesada. Tem demônios ali que ele fala que, eu não sei falar, eu acho que é Lugarru, lembrei o nome. Tem um demônio Lugarru, que ele fala que esse demônio, as pessoas ficam dentro de casa uma determinada época, esse demônio vem à noite, casa que tem criança, para sugar sangue. É um homem, é uma pessoa que manifesta esse demônio. Aí ele fala que lá no país dele joga-se sal no telhado, joga-se sal ao redor da casa pra ele não esse entrar. demônio não entrar. Você vê, né, que tudo tem uma cultura, né? Aí você lembra do vampiro que eles colocam aí como bonzinho. Isso, entendeu? E ele falou, você vê que eles não tiram nada da cabeça, né? Sempre Não. é algo espiritual. Por isso que eu falo que o mundo espiritual, ele é operacional e ele é real. Mulheres amamentando, eles fazem isso, diz que gosta de bebê, gosta de criança. E aí, chega e mata a pessoa na casa, mata a criança. Então, quem tem criança, lá tem muito medo. Então, enche o teto de sal, diz que enche ao redor da casa, nessa região onde esse rapaz é. E que é esse demônio, Lugarru, sabe? E ele falava comigo assim, sempre, olha, eu já fui, né, lugares no mundo, passei tal. Falei, gente, mas que é isso? Por quê? Tinha um fundo espiritual naquilo. Por que esse menino não tem esse sossego? Por que ele não consegue ficar parado? Uhum. Sabe? Por que dentro da igreja ele desliga?
E aí eu comecei a catar. Aí um belo dia eu falei, então vou trazer a igreja para dentro da minha casa. A gente sentado, todo mundo. Aí a gente colocou uma vigília. Tava uma vigília na televisão, a gente assistindo, e o fogo caindo, e tinha outros jovens lá em casa, e nós vendo. E aí ele sentado. De repente ele levanta, ele dobrou só a parte do tronco do corpo e fez assim, parou. Falei, pronto, manifestou. A hora que ele manifestou, eu falei assim, hoje tu não faz ele dormir. Falei, Deus, em nome de Jesus, não deixa Satanás hoje apagar a mente dele. E esse menino ficou. Aí eu falei assim, quem tá aí? Eu falei, agora eu quero saber. Quem que tá aí? Giramundo. Começou a falar. Gente, eu comecei a ver Giramundo é um principado, né? Um principado. Eu comecei a ver um bicho, porque ele tem uma cabeça. E eu vou te falar. Sabe aquele bicho de palha que tem na África? Uhum. É aquilo. Você já viu? Que que fica rodando sozinho. Tem um vento. É aquilo. palha, né? É aquilo. Aqueles são vários demônios que englobam isso. E eu olhei assim e falei, pronto, e agora? E eu comecei a falar com ele ali, e orar e expulsar aquele bicho no nome de Jesus. E esse bicho olhou para mim e falou assim, eu estou indo embora, mas eu vou avisar que você está me mandando embora. Oh. E a batalha de libertação, né? Foi rápida? Não. Foi horas e horas foi ali? Foi 6 meses com esse. Não, eu falo naquele momento que ele quis ir embora. Não foi rápida. Foi umas 3 horas com aquele de luta ali espiritual. De luta espiritual. E aí, esse bicho agarrou a batata da perna dele, assim, a panturrilha, e esse menino começou a gritar, e nós orando e pelejando, e esse demônio, a hora que ele falou comigo, eu estou indo. Em espírito, eu fui uma praça, lá na cidade, nunca fui lá. E esse menino nunca tinha dito para mim disso. E eu vi um amigo de infância. Quando eu falei com esse menino, começou a chorar. E aí eu vi um ritual no fogo, na água, comecei a ver, tipo um ritual, ele falou, sou eu, era eu. Eu passei por isso. E aí, Deus começou a me levar em espírito, porque tinha que cavar de lá para cá. Eita. E era coisa pesada. Aí, esse demônio virou e falou que ia falar com os familiares o que tinha acontecido. No outro dia, a gente estava sentado na igreja, estava limpando, o pai liga. Dentro da igreja, eu falei com ele, vai ligar. Seu pai vai ligar. O pai dele ligou. Ele começou a falar na língua dele. Aí o pai disse assim, o que você fez? Agora você está sem proteção. Não. Esse menino começou a andar. Desculpa, tá, gente? Por causa do ar. Esse menino começou a andar. E agora eu morro, agora a bala me mata, faca me acha, não sei o que, blá, 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 blá. E eu disse, não. Nem bala, nem nada vai te achar, porque agora você foi consagrado de uma maneira diferente. Aí ele falou, como assim? Eu falei assim, agora você voltou à sua origem, você à tá com sua poder identidade. Aí ele, mas que identidade? Desesperado. Que identidade é essa? Eu falei, essa identidade chama Jesus. E é o Pai, o Filho e o Espírito Santo agora. Glória. Então não tem demônio sobre a tua vida, não tem legalidade. Foi-se quebrado os pactos no mundo espiritual. Então agora a legalidade espiritual na sua vida chama Jesus. Amém, glória a Deus. Ele abriu o olho assim, ele falou, é mesmo, né? Eu tenho que acalmar. Eu falei, tem, lê Bíblia. Para você entender quando esses demônios chegavam, porque ele sentia quando vinha. Aí ele começou a entender isso, ele começou a ler muito Bíblia. E ele foi lendo Bíblia e me perguntava muito. E o tempo todo me fazendo... Eu falava que ele era igual criança de 3 anos. Era o tempo todo. Por quê? Por quê? E isso foi me trazendo... E ele me passando as experiências, sabe? Ele falou que no país dele se mata uma pessoa pelo espelho. Se senta com um punhal. Ele falou que chama a alma da pessoa pelo espelho. Meu Deus. Enquanto a pessoa está dormindo... Ele falou assim, e aí se você cravar esse punhal, a pessoa lá morre. Dá uma hemorragia e morre. Mas o que acontece? Se você estiver errado, quem morre é você. Olha pra você ver. Se você for matar um inocente, quem vai morrer é você.
Eu falei, mas que estranho. Ele falou assim, lá é. Então lá não é esse tipo de feitiço que a gente vê, essa macumba que a gente vê. Lá é literalmente a bruxaria, que é totalmente mais diferente. pesado, né? É muito pesado, totalmente diferente do que a gente está acostumado aqui, né? Então, assim, são demônios que realmente... Lá tem uma cultura, uma família, não sei se vocês sabem disso, uma família que tem gêmeos, irmãos gêmeos, e são da bruxaria, a macumba, eles consideram que a bruxaria dos gêmeos é mais forte do que de uma pessoa só. Ó. Você acredita? Olha pra você ver. Porque olha para você ver o vínculo espiritual. Desde o ventre, consagrados juntos. Nasceu juntos. Tem um vínculo ali para a vida toda. Então, eles juntos fazendo uma bruxaria, diz que bruxaria de gêmeos é só o sangue de Jesus. Para arrancar da vida de uma pessoa. O vínculo é muito forte, né? O vínculo é muito forte. Então, assim, são coisas que a gente não sabe aqui. Sabe? Lá na igreja aconteceu um fato, um gato. Nós estávamos orando. Chegou um gato. Não sei se eu cheguei a te contar isso. Contou. E ele ficou desesperado, né? Ele desesperou. Ele desesperou. O gato entrou e ele desesperou. Porque ele sente, ele consegue ver. E nisso, só eu e ele viu o que era o gato. O resto, assim, é só um gato. O que tá acontecendo, gente? É um gato. É um gato. Esse gato funda para dentro da cozinha da igreja. A hora que esse gato vai para dentro dessa cozinha, né? Aí o pastor vai lá tirar. Esse gato, ele gritou e ele já deu aquele pulo assim do nada e saiu doido correndo. Ele falou assim, não era um gato, era um bruxo. Eu falei, era um bruxo, não era um gato. Por quê? Eles usam esses animais, tem uma janela espiritual, você sabe, muito aberta, sabe disso? O gato é um ser espiritual. Não é à toa que tá nos filmes, né? Eu sempre achei, o gato ele é muito misterioso. Ele é muito espiritual. Você olha pro gato assim, você... O gato vê. Por isso, tem muita gente que tem gato por causa disso. O gato, ele consegue identificar. Ele tem essa janela espiritual. E o que acontece? Ele é muito usado em bruxaria. Gente, mas pelo amor de Deus, tá? Um animalzinho não tem nada a ver com isso. Vai bater no animal, né? Não, o bichinho não tem nada a ver com isso, não, gente. Um gato é igual normal, que eles usam os bodes também. Isso, entendeu? Galinha. Não, o bichinho tadinho. Aí, o que acontece? Essa janela, o bruxo faz um ritual com esse gato que ele consegue ver através dos olhos do gato. Ele faz uma ligação espiritual. Você vê, parece uma coisa de filme, mas é real, né? Então nós temos que ter essa visão. O mundo espiritual é muito... Gente, eu já conversei com pessoas na rua, a pessoa endemoniada, literalmente, conversando comigo. E eu falei, pronto, no meio da rua. Como é que eu vou fazer aqui agora? Como que eu vou expulsar isso agora? Aí ele, conversando, um homem, ele olhou para mim e falou assim, você não pode me mandar embora agora, né? Não. Na frente de um bar. Eu passando, ele veio e me parou. Aí eu falei assim, eu não posso, mas Jesus pode. Sai. Aí ele falou assim, eu vou bagunçar isso aqui tudo. Eu falei, sai. O bicho, puf. Aí o cara ele voltou e falou, eu vou lá em casa e tal, e já voltou ao normal. Aí eu, não, vou com Deus e tal, e saí andando. Eu falei, olha pra você ver. Nem sabe o que aconteceu. Não sabia o que aconteceu, ele não viu que ele estava me afrontando mesmo, olhando dentro do meu olho e afrontando. E eu falei, olha, meu Deus do céu, o cara estava endemoniado no meio da rua. E é legal que você me contou também, né, a gente estava conversando com ele, e falou que tem o ministério, como se fosse um ministério de dança lá, né? Na bruxaria lá. Na bruxaria, né? eles falam, um nome lá que ele fala, passarinhas. Um negócio assim, que são um grupo de bruxos que todo mundo tem pavor. Porque eles têm um ministério, né? E se chama os passarinhos porque eles se transformam, tipo morcegos à noite. E disse ele que eles começam a chamar. Ele falou assim, isso é uma coisa que ele falou, que ele viu, né? Ele presenciou isso. Disse ele que alguns bruxos que estão ali, convidam esses povos de outros ministérios de bruxaria para uma festa no terreiro dele lá, não sei como chama. E diz que eles começam a fazer um ritual para chamar o bruxo. Acho que lá nem é terreiro, né? É fazenda. Não, acho que é fazenda. Verdade. Eles começam a fazer esse ritual para chamar. E quando eles fazem esse ritual para chamar,
esses outros bruxos, eles se materializam, gente. Diz que é assim, ó, tá aqui, pá, 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 aparece. Aparece. Tipo assim, né? Tá lá, ele ouviu quando o rapaz começou a contar. Aparece. Disse ele que vai começar, você escuta, pá, 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 muito batido de asa, de muita... É E muita com as alma luzes passada. apagadas, né? As luzes apagadas. Batido de asa, tipo uma revoada no teto. De repente, disse ele que você sente. Faz assim, ó, faz aquele negócio, puff, e começa a aparecer que tem um tanto de gente ao redor de Tanto de você. gente. Fica aquele tanto de gente ao redor. Ele falou assim, aí todo mundo morre de medo, porque são bruxos, assim, bem pesados. Teoricamente poderosos. Teoricamente Pra poderosos. você ver que se transforma, cara. deles Ele se consegue. transformam. E isso não é mentira, Isso, gente. isso você vê que é pesado, não é pesado. qualquer um. Ele disse pra mim assim, olha, pra você ir lá, você tem que ser crente de verdade. Se você for meia boca lá, eles te matam na Eu bruxaria. vi até um testemunho do Júnior Trovão, ele fala, né? Ele foi lá na Angola. Eu vi também. E o cara coloca. Ele tá andando na Angola e começa a sentir opressão muito forte, muito forte, muito forte lá. Ele, Senhor, o que é isso? Diferente daqui, porque aqui você sente opressão, mas você repreende, acabou, né? E ele andando e o diabo vai lá e pegou, acho que na calça dele, assim, né? É. E falou: o que você tá fazendo aqui? Aqui eu E posso ele falou tocar. assim, aí ele falou assim, que isso? Você não pode encostar em mim. E ele falou assim, você não tá na sua casa, Você tá no meu território. você tá aqui. Ele falou desse jeito. E ele falou que naquela hora ali, ele gelou inteiro. Aí clamou o nome do Senhor Jesus. E ele perguntou a Jesus, por que ele encostou em mim? Aí ele falou, ele não encostou em você, ele encostou na sua roupa. Na sua Isso, calça. na sua calça. E ele falou que tinha encostado nele. Ou seja, olha de novo o diabo. Psicológico, né? O diabo, né? Verdade. Afrontando, trazendo ali uma Nossa, opressão. eu vivi, assim, momentos muito difíceis na libertação desse menino. Porque atinge a sua vida, atinge o seu físico, o seu dia a dia. É que desgasta, né? Isso. A gente fazia um trabalho de libertação com ele hoje. Eu chegava em casa, as pessoas da minha casa estavam igual gato, todo mundo nervoso, todo mundo bravo. E do nada, um ar era uma confusão. E tinha momentos assim que eu chegava e eu já estava preparada para aquilo, porque eu sabia que havia alguma coisa. Uhum. Automaticamente você já fica ali assim, não, vai ter algum raminho aí. Vão ficar alerta para repreender, para sair logo. Aí eu chegava assim do nada, vinha assim pro meu lado e começava, eu na mente repreendia, parava. Na hora, né? Parava. Aí começava tudo em paz de novamente. Só que o ambiente ficava muito assim, era tenebroso. É, O opressão, né? Era uma opressão terrível eu vou falar pra você. Eu falava brincando, eu falava, meu Deus do céu, eu tô tomando calmante. Literalmente, eu tinha que tomar. Pra mim conseguir dormir, pra mim conseguir me desligar. Porque eu tive que ficar 48 horas com o meu espiritual ligado, porque um descuido que eu dava ali podia ser alguma coisa. Então eu não podia me descuidar.